Salve, salve pessoal, eu sou o Fábio Peçanha e hoje vim conversar com vocês sobre o poema The Gingerbread Man, do Ricardo Escudeiro, que está nesse livro aqui, a implantação de um trauma e seu sucesso, né, que foi publicado em 2019 pela Patuá, e que tem a ver, né, quer dizer, o meu texto na coluna Palavra Alucinógeno na revista Vício Velho tem a ver com esse poema, texto que se chama A Saga do Homem Ginger Penutiano, num poema de Ricardo Escudeiro. Então dá uma ida lá na revista, leia o texto e volta aqui, ou veja o vídeo e vá ao poema, ao texto, e a gente consegue fazer esse circuito hermenêutico aqui dessa leitura, né, de várias frentes acerca desse poema. Então, eu vou começar a ler o poema e a seguir a gente parte para a interpretação. The Gingerbread Man. A felicidade é um cobertor quente, Charlie Brown, traduzindo com Carla Sanzocchi. Um homem de papel sentado, ou será que é deitado em cima, ou será que é debaixo de uma casa de papel? É a casa que é feita de carne, ou é ele que é feito de casa? E ele grita, e é porque ele não sabe. Então, é um poema com muitas referências, né? Aliás, esse livro, ele é composto por poemas com várias referências. Então, são referências de filmes, de música, né, de bandas, de rock. Assim, para que você possa fazer uma leitura mais completa, inevitavelmente você tem que percorrer essas referências. Eu, pelo menos, eu sou neurótico com isso, então quando eu percebo que tem alguma referência, eu vou lá atrás. Então eu me vi aqui assistindo novamente a esse capítulo do Snoopy, que eu adoro, né? E a referência à fábula também, voltando, né? Como assim, capítulo do Snoopy? É porque ele faz aqui, o Ricardo faz uma epígrafe, né? Que é o título de um episódio do Snoopy. A felicidade é um cobertor quente, Charlie Brown. E eu fui lá e ver o episódio novamente, né? Adoro o Snoopy. E ele começa chamando também para a conversa aquela fábula do biscoito de homem de gengibre. E aqui ele coloca no plural, né? Então ele está tratando não apenas de um biscoito, não apenas de um personagem, ele está tratando de algo coletivo. Então é a ideia de homem, né? Na minha leitura, a ideia de homem no sentido de humanidade, evidentemente, onde está sendo posta em questão, né, num caráter, não sei, talvez um caráter não, um desdobramento desse homem pela afetividade, né, e por esse, não sei, por esse instante existencial, se a gente pode assim chamar. Então, The Gingerbread Man são os homens de biscoito de gengibre, que tem a ver com aquela fábula do biscoito do homenzinho, que é feito de biscoito. Sabe Shrek, aquele personagem? Então, eu não sei se vocês conhecem, mas resumindo muito, né, é um biscoito que é feito por um casal de velhinhos, que é feito pela senhorinha, e quando ele fica pronto, ele sai correndo, né, ele vai correndo pela floresta, e conforme ele vai passando pelos animais, eles vão correndo atrás dele para tentar perseguir, para tentar comê-lo, né? E aí tem lá uma treta com a raposa também, que ela o ajuda a atravessar o rio, porque quando ele se depara com o rio, ele pensa, pô, vou morrer, vou me desmanchar aqui. E ela o ajuda a atravessar, mas na verdade há um interesse também, né, em devorá-lo, e aí quando ela dá carona para ele, quando num determinado momento que ele vai subindo no corpo, né, pelo corpo que ela vai afundando no rio, quando ele chega na cabeça ela joga para cima para comer, aí vem um corvo, né, pelo menos na versão que eu li era um corvo que pega o biscoito no ar, e aí o biscoito pensa, meu Deus, vou morrer, né? Só que ele sagazmente pergunta, você vai me comer? Aí quando o corvo diz, né, sim, ele abre o bico e aí o biscoito cai, né? O homenzinho cai e continua correndo. Ele sempre corre dizendo, corram atrás de mim, eu sou um homem, biscoito de gengibre, corro o máximo que puder e tal, tal, tal. Então, muito mal e porcamente resumida, mas é essa história. E eu pensei, cara, essa fábula do homem de biscoito de gengibre,
O Snoopy, né, o Charlie Brown, na verdade, a ideia da felicidade do cobertor que a gente tem, a referência do Linus, aquele personagem que anda com um cobertorzinho sempre, né? Aí vem ele, ainda mete a Carla Sanzó, que eu fiquei, meu Deus, mas quem é essa mulher? Né? E eu fui pesquisar aqui nessas pesquisas facebookicas, vi que a Carla é amiga do Ricardo no Facebook, que por sinal ela faz mestrado em, como é que é? Em imunologia na USP. Eu pensei, pô, tudo a ver também com esse momento que a gente está vivendo, né? Como é que são as coisas. Enfim, isso tudo para tentar pensar o homem que é proposto no poema. E como é que eu vou pensar esse homem dentro desse mundo, né, de referências que o Ricardo traz? Então, aí partindo para o poema, né? Vamos aqui aos poucos. Um homem de papel sentado, ou será que é deitado em cima, ou será que é de baixo? Eu não sei se eu mostrei, não me lembro, acho que não. Deixa eu mostrar para vocês o poema, né? Que é esse aqui, então bem de pertinho. Vocês percebam que ele tem um formato bastante interessante. Ele segue uma simetria particular, né? Bem singular. Então, o título, a epígrafe, a referência, aqui uma simetria que só acontece aqui, depois parte para outra simetria diferente no segundo estrofe, e a terceira vem para quebrar isso tudo. Né? E aí a gente pensa, né, pelas referências e pelo formato que o poema apresenta, há aqui uma ideia de uma construção, um biscoito que foi construído, né, que foi cozido, foi assado. Então, um biscoito que foi assado com a ideia da felicidade concentrada no cobertor, que é, evidentemente, um gatilho para se pensar, né, conforme a gente viu lá no episódio. A ideia do egoísmo, da dependência emocional em determinadas coisas, né, no caso do cobertor, e ao mesmo tempo apontar o egoísmo das pessoas numa cena lá do episódio que é bem interessante, que eu acho que é o clímax até. E isso para se pensar, o homem dentro também de uma estrutura interessante, porque há uma interlocução entre a ideia de habitação, de material e da própria ideia de humanidade, né? Então, um homem de papel sentado, ou será que é deitado em cima? Ou será que é debaixo de uma casa de papel? E esse verso em cima, ele é muito importante porque ele está exatamente no meio da estrofe, e são dois versos acima, dois abaixo, e só que o em cima ele é cortado, assim, ele não completa a ideia, ou seja, veja só, um homem de papel sentado, ou será que é deitado em cima? Então, assim, não diz em cima do que, né? É em cima. E aí já corta para o próximo verso com mais uma alternância. Ou será que é debaixo de uma casa de papel? E é interessante porque tanto o homem quanto a casa, eles são feitos do mesmo material, que é o papel, né? A própria ideia entre deitado e sentado remete a uma ideia de ser, porque a palavra ser em português, ela dialoga com a ideia de sentado, que é de sedere, né? E que diz esse acolhimento silencioso daquilo que se é, isso numa leitura bem, bem particular, assim, né? Uma leitura que eu acho que vale aqui, né, no desencadeamento dessas ideias do poema. Então, depois quando ele vai para a segunda estrofe, é também uma outra, eu falei, a simetria é um outro tipo de simetria, porque é uma simetria que dessa vez não há um verso no meio, são 4 versos na estrofe, né? É a casa é que é feita de carne, ou é ele é que é feito de casa. Então, quando ele diz é a casa, é uma afirmação, e depois ele continua com é que é feita de carne, então é uma afirmação que ela é explicada no verso seguinte, depois vem a alternância, ou é ele, de novo, é que é feito de casa. Então isso é muito interessante porque isso é uma simetria bem perfeita, porque são 4 versos, onde aí se a gente for até pensar a formalidade, né, a forma como o poema se apresenta, primeiro um verso de 3 sílabas, depois de 6, depois vem um de 3 e depois de 6. Né? Então ele é todo perfeitinho nesse sentido.
né? E é uma coisa que é uma anunciação, né? É a casa é que é feita de carne, ou é ele é que é feito de casa. Então há aqui uma imbricação, né, entre a casa e o homem e o material com que eles são feitos, ou a dúvida por esse material, né? Na verdade, o poema todo há uma dúvida, tanto que ele explode no final, por não saber a resposta disso, né? E ele grita, e é porque ele não sabe. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é que ele não sabe, né? Não sabe é, o que é ser homem, não sabe o que é ser uma ocupação, ele mesmo enquanto homem ser uma habitação, uma ocupação do próprio espaço da casa, ser o homem então a própria casa, né? Seria uma ocupação espacial, seria uma ocupação orgânica, seria uma ocupação existencial, né? E como eu falei lá em cima, né, a própria ideia do ser, numa leitura até heideggeriana de Ia, né, quando ele coloca o verso em cima, e aí a gente dialoga também com o Snoopy, naquela que a gente sabe que o Snoopy ele ficava deitadinho em cima da casa dele, né, de costas lá, assim, com a barriga para cima, em cima da casa e não dentro. Então é uma imagem muito legal, porque joga para essa referência da animação também, e ao mesmo tempo, como eu falei, né, é uma extensão, isso acaba sendo compreendido como uma extensão metafórica para isso, né, para esse diálogo, e eu estava falando dessa ideia do ser, né, porque um homem, voltando para a primeira estrofe, um homem de papel sentado, ou será que é deitado, aqui já, a gente já percebe essa dúvida pela alternância, né, então não se sabe se é deitado, se é sentado, o que significa dizer que a ideia própria do ser, se a gente pensar essa busca etimológica pela ideia de ser a partir do sentado, já põe em questão essa ideia do próprio homem como entidade, né? Que está em cima ou que está embaixo de uma casa também de papel. E aí, por isso que eu falei antes, né, dessa ideia, dessa imbricação, ao mesmo tempo de uma reversibilidade entre homem e casa, com a ideia de habitação, né, o homem sendo a própria habitação, mas que tipo de habitação é essa, né? E lembremos que, ao mesmo tempo, foi um homem construído, algo que foi a ele foi dado uma. Eu não saberia dizer agora, na verdade, pensando, se foi dado vida, porque na verdade não foi assim alguém que deu vida a ele, né? Ela deu forma, né? Deu forma a ele, mas quando ela tirou, ele começou a falar. Então a vida já estava ali presente, né? Essa ideia da animação, inclusive de ânima, né? Que a gente pensa em alma, que a alma ânima, né? Ânima é alma em latim. E aí, o tempo todo vindo com dúvida, né, em cima, ou são marcas que reforçam, só que lá no final, a gente já não tem tanto, ou melhor, essa dúvida, ela vem em conjunto com uma afirmação. Porque essa afirmação ela vai aparecendo no decorrer das estrofes. Porque na segunda estrofe, como eu falei, se a gente parte da primeira com uma alternância, né, uma série de alternâncias e imagens de incerteza, com a ideia do ou em cima, na segunda estrofe a gente já tem um lugar de muita. Eu ia dizer de muita certeza, não sei se é bem isso, mas que aqui eu estou me referindo à simetria, né, dos versos. E às afirmações, porque aqui já não tem, né, essa ideia tão forte da alternância, porque embora tenha um ou aqui, esse e os artigos definidos reforçam muito, porque aqui, olha só, é a casa. Eu fiquei em dúvida até se poderia ser um verso de duas sílabas, né? É a casa, né? É a casa. Então, só que aí eu pensei, poxa, mas se há uma necessidade de se destacar a ideia de casa por causa da ideia de homem também, por causa da imbricação entre ambos, faz mais sentido que haja um reforço. Então, por isso a ideia aqui do artigo definindo a,
que dá à casa uma singularidade maior. Então ficariam 3 sílabas, é a casa, né? Sílabas poéticas, evidentemente, né? Então, é a casa, então aqui tem essa ideia de algo que é mostrado, algo que fica definido explicitamente. E, de novo, repete isso, que é feita de carne, então até essa ideia do que é uma construção é, sólida, não, enfim, que não muda, né? É uma construção fixa, né? E que diz uma amostragem de alguma coisa, que é feita de carne, então a casa é feita de carne. E aí vem a dúvida, ou é ele, o homem, que é feito de casa, né? Então, é muito legal porque colocar a casa nesse lugar, você já quebra, inclusive, com a expectativa, porque eu acho que o nosso ouvido pede uma complementação natural. E aí, quando o poeta vai lá e coloca uma imagem, uma palavra que sai dessa complementação esperada, é aí onde o poema cresce, porque a gente tem esse surpreendimento, né? E aí o poema vem com uma surpresa para a gente que a gente fica, uau, é tanto sonoro quanto também a ideia de sentido, né? Porque que é feito de casa, um homem feito de casa, não mais um homem que habita a casa. Agora, se ele é feito de casa, a gente põe isso também em questão, porque ser feito de casa significa ser ele, então, a habitação, ou ele é feito, ele é construído como uma habitação, seria ele a habitação, inclusive, né? Então, isso tudo é colocado com uma ideia de certeza. Então, veja como é interessante, porque a gente tem um verso que ele é muito... ele tende para algo dado e certo, no entanto, o sentido dele encaminha para uma certeza, para uma dúvida, que é explodida, né? Que é intensificada na terceira estrofe, que diz: e ele grita, e é porque ele não sabe. E aqui o reforço, né? Porque a gente não precisaria... se a gente fosse pensar numa frase comum, não precisaria repetir o ele, né? E ele grita porque não sabe, né? Só que a ideia, né? A ideia de se colocar aqui o ele, né? Isso a gente percebe um reforço pelo ele e pelo e, né? Então também essa ideia aditiva, né? E ele grita e é porque ele não sabe. Então ele grita e ele não sabe. E o que faz gritar? Provavelmente é isso que ele não sabe. E aqui também o poema deixa em aberto, porque não há pontuação, o que é muito bom, né? Porque um poema sem pontuação nos deixa livre para a gente seguir o caminho que a gente achar melhor. O que é isso também? Seguir o caminho que a gente achar melhor também não é um negócio feito de qualquer jeito, né? É que ele nos dá liberdade para leituras diversas, que não aquela proposta pelo próprio poeta. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado e a gente vai se falando, tá bem? Qualquer coisa, me chama. Até a próxima.